Bom dia novamente, pessoal. Agora a gente está começando o nosso primeiro painel para falar um pouco sobre a inovação na infraestrutura. Então, aqui a gente vai discutir ideias, práticas, o que está moldando o futuro da mobilidade elétrica no nosso país. Eu quero agradecer principalmente aos nossos convidados, o Gustavo Poli e o Gleidson, por compartilharem sua experiência e visão aqui com a gente hoje. Então, até para explicar um pouco, nosso foco será explorar a inovação para acelerar o crescimento e aprimorar a eficiência das infraestruturas de recarga. Então, a gente vai falar de estratégia, vamos falar de modelos, vamos agora entender com quem também está fazendo isso no dia a dia no campo de batalha. Então, eu queria primeiro apresentar o Gleidson e o Gustavo. Então, começar com o Gleidson, que se apresente, explica um pouquinho sobre a empresa, sobre você. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer a Voltibras, a Ana, o Laércio pelo convite. A gente está à disposição aqui, o que for preciso, estamos à disposição para ajudar. Nós aqui somos da GESOL Energia e Tecnologia. Esse ano a gente abriu a GESOL Eletropostos com o intuito de crescermos, né, no ramo de eletropostos, né, para veículos elétricos. Abrimos já algumas estações e pretendemos abrir outras, né? Tem algumas já em outros municípios, né, fora da nossa região. Nós estamos aqui localizados no Centro-Oeste, em Goiânia, mas já estamos com filial em Franca, São Paulo, funcionando. Temos em Ibiraci, Minas Gerais, funcionando. Estamos em andamento com 2 eletropostos em Uberlândia. E estamos aqui para colaborar no que for necessário. Show, show, que bacana. Vou passar agora para o Poli, da Ricardo. Então, você apresente um pouco, Poli, contar um pouco de ti, da tua empresa. Legal. Bom dia a todos. Agradecer a Voltibras pela oportunidade, pela realização do evento. Espero que seja o primeiro congresso de muitos, tá? E espero poder contribuir aí nesse espaço que a gente vai trocar um pouco de ideias sobre inovação, né? E aí sobre redes. Falando um pouquinho sobre a gente aqui, a Recar é uma rede, né? Que pertence a um grupo que desenvolve negócios de energia há quase 20 anos, tá? Nosso foco sempre foi geração de energia, então usinas termoelétricas, hidrelétricas, no início da abertura do setor elétrico, e depois a gente foi para um lado de gestão de energia, comercialização de energia e também geração distribuída, né? Só que, quando a gente estava olhando, fazendo o planejamento estratégico de 22 a 25, quando a gente estava pensando, vamos discutir o que a gente vai botar para analisar e desenvolver nos próximos 2, 3 anos, né? Aconteceram 2 fatos curiosos, né? Um foi que um dos meus sócios comprou um veículo híbrido plug-in no dezembro de 21 e falou, não tem onde carregar esse carro. Por sorte, ele morava num apartamento, que ele tinha uma vaga fixa, ele conseguiu colocar um carregador no medidor dele, mas, de fato, ele constatou um problema. E, coincidentemente, não no mesmo dezembro de 21, é aquela famosa quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Por que eu digo isso? Um grande cliente nosso, um supermercadista, o maior supermercadista aqui do Rio de Janeiro, tinha acabado de ter um concorrente ao seu lado que estava colocando com um carregador para os seus clientes, e ele pediu para a gente verificar o que estava acontecendo, como é que fazia, e colocar carregador nele. Lá, colocar alguns carregadores no supermercado dele, né? Aí a gente foi, identificou e falou, olha, é gratuito e tal. Ele falou, não, gratuito não, eu quero cobrar. Aí a gente foi atrás de 2 redes já famosas no Rio de Janeiro, Brasil, não retornaram o nosso contato, e aí esse supermercadista falou, desenvolve isso aí, é teu. E hoje a gente tem mais de 25 carregadores em 10 unidades deles, e, de fato, se talvez os concorrentes tivessem atendido o cliente, e é um dos nossos principais pilares, talvez a Recar não estivesse aqui. Então,
É um fato curioso que a gente gosta de destacar. Eu já falei isso para outra rede, enfim, e faz parte do. E que bacana que eles não, pô, galera cobrando já tão cedo, porque no mercado a gente estava vendo já colocar carregador era sempre essa questão gratuita, já pensar numa questão de cobrança, foi bem inovador a rede ali e acabou gerou uma grande rede ali que está agora em processo de expansão e está crescendo cada vez mais. E eu queria aproveitar isso, até, Poli, para perguntar para ti, qual que é a sua visão sobre inovação na infraestrutura? Eu até vi que do teu sócio, que ele não tinha como instalar e provavelmente deve ter sido um problema para fazer a instalação dentro do condomínio dele, e hoje a infraestrutura no geral ela tem essa limitação, que prédios são antigos, estruturas são velhas. O que vocês imaginam hoje que é uma inovação na infraestrutura? O que vocês acham que poderiam, que é um próximo passo assim do mercado? Então, a gente, especificamente sobre dificuldade de instalação em condomínios, tá? Que eu vou tentar destacar esse ponto e dividir em dois, tá? A gente hoje está no Rio de Janeiro, a gente só atua no estado do Rio de Janeiro, a gente vai expandir para 2 novas capitais em 2025, né? Lembrando que a gente tem um foco ainda grande em carregadores AC, né? Então, e muito na recarga que a gente chama de comodidade, ou recarga de conforto, ou de conveniência, cada um adota um termo, né? Mas é aquela recarga que o consumidor está no local e utiliza, né? Não é um eletroposto de carga rápida que ele normalmente muda a sua rota para usar a recarga. Então, nessa linha de conveniência, né, recarga por conveniência, a gente tem rede em muitos condomínios residenciais e corporativos, até pela característica aqui do Rio de Janeiro, que é um pouco diferente da grande maioria dos outros estados e capitais, que o condômino não é dono da vaga, ele tem direito ao uso de uma vaga, então a vaga não é dele. Ele não pode instalar um carregador numa vaga que não é dele, né? Então, a Recar acabou indo muito nesse nicho de mercado, bem semelhante a edifícios corporativos, né? Onde você não tem a vaga, você tem direito ao uso de uma vaga. Então, aqui no Rio, a gente está muito focado, quando a gente fala em recarga de comodidade, em atender esses condôminos que não conseguem colocar o seu medidor, né? E até pensando mais à frente, condomínios, onde a minoria dos condomínios aqui no Rio tem vaga fixa e demarcada, mas você não tem infraestrutura do condomínio, quando a gente pensa em infraestrutura elétrica, para atender a demanda de todos, se todos os condôminos quiserem instalar carregador na sua carga, né? Então, se todos os condôminos quiserem instalar carregador na sua vaga, a energia do prédio cai, porque a entrada do prédio não foi dimensionada para essa demanda, né, para essa carga. Então, aí a gente entende que a nossa solução ela vai de encontro a esse problema de infraestrutura. Ou seja, olha só, primeiro, se você tem veículo 100% elétrico, você não precisa de carregar todo dia, né? Se você tem veículo híbrido plug-in, você não precisa carregar todo dia. É o meu caso, eu tenho os dois em casa. Um eu carrego uma vez a cada 10 dias, e o outro eu carrego de 2 em 2, 3 em 3 dias, 2 horas, tá? Eu não preciso ter um carregador exclusivo meu, né? Então, a gente entende que o compartilhado no condomínio é uma forma de inovação, tá? Ou seja, é uma forma de você racionalizar os recursos e permitir que todos os condôminos que quiserem ter carregador possam utilizar o carregador sem, de fato, onerar isso o custo de todos, né? Porque, lembrando, se tiver que fazer uma reforma na entrada de energia, uma reforma que normalmente é cara, e é do condomínio, não é do condômino, né? Então, esse é um dos nossos focos, tá? É uma das formas que a gente tenta contornar algumas barreiras de infraestrutura. E quando a gente pensa, só para finalizar esse ponto, quando a gente pensa em dificuldade de infraestrutura, e aí pensando em capacidade de atendimento da distribuidora, ou custo de atendimento da distribuidora, porque às vezes você está num lugar que tem uma determinada potência disponível, mas não aquela que você gostaria para o seu carregador. E aí a gente entende que uma solução para isso é o uso de baterias, né? A gente identifica vários fornecedores já fornecendo equipamentos com baterias,
outros desenvolvendo banco de baterias específicas para carregamento veicular, para ser compradas separadamente, né? E a gente entende que essa é a nova barreira para daqui a uns 2, 3 anos virar realidade, o uso de baterias em locais estratégicos, onde você não tem potência disponível da distribuidora, ou para você ter é muito caro. E aí faz mais sentido você instalar as baterias. Tá? Espero ter respondido os 2 pontos. Respondeu e muito bem, assim, realmente é uma questão de inovação e é uma dor muito forte que existe, muitos condomínios, acho que não deve ser exclusivo também do Rio, então imagino que quem está ouvindo aí de outras regiões do Brasil pode imaginar que ela consegue atender isso de uma forma também. E eu queria trazer também essa mesma questão para ti, Gleidson. O que você hoje vê que está sendo uma questão de inovação é, dentro da da infraestrutura de recarga e como que hoje a GESOL está fazendo isso? Como que vocês estão atendendo essa parte? Então, Emerson, o que eu um pouco, assim, a GESOL um pouco diferente do Gustavo, a gente está trabalhando mais nos carregadores rápidos, né? O nosso foco é atender aqueles clientes que precisam de uma recarga rápida, pessoas que passam pela cidade, pessoas que transitam muito. Hoje nós temos uma grande quantidade de Uber que já estão utilizando carro elétrico, né? E eles necessitam, às vezes, 2 até 3 cargas rápidas no dia. O caso, por exemplo, dos veículos Jack, que têm baterias pequenas e trabalham de Uber, né? Eles precisam de 2 a 3 vezes a recarga rápida. A gente investiu em tecnologia, colocando um adaptador CCS2 GBT, para que eles pudessem ter essa facilidade aqui com a gente. Colocamos mais carregadores, né? Já contamos hoje com vários bicos rápidos aqui, em mais de um ponto da cidade, justamente para isso. E a gente está investindo também na questão da tecnologia de segurança, né? Olhando pelo lado de segurança daqueles que passam por aqui, principalmente fora de hora. Então, por exemplo, nós temos clientes que saem de Brasília, passam por Goiânia para ir para o interior. Vão para Caldas Novas, vão para outras cidades, né? Não só do interior de Goiás, mas interior de Minas, interior de São Paulo, etc. Aí o que acontece? Essas pessoas passam e ficam aqui 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia, né? E a gente sentiu que carregador de rua, nesse sentido, e fora de hora, é algo um tanto perigoso. A gente fez o nosso eletroposto fechado, todos os nossos clientes são cadastrados, nós temos uma LBR que faz a leitura da placa desses veículos, então a qualquer hora eles chegam, através da leitura da placa, ele entra no nosso estabelecimento, tem um local reservado para que eles aguardem a recarga do carro, e depois saiam também com toda a segurança, fazendo o reconhecimento facial, e a hora que ele entra na área de saída do carro, uma câmera com inteligência artificial detecta o veículo, já abre o portão e ele sai com toda a segurança. Então a gente hoje está trabalhando assim, mais para o lado do carregador rápido, né? Eu entendo que a gente precisa também trabalhar na área do carregador lento, como o Gustavo falou muito bem, né? Eu acho que concordo 100% com tudo aquilo que o Gustavo falou. A gente vê clientes que chegam no nosso estabelecimento comentando das dificuldades que hoje eles se encontram nos condomínios, né? Principalmente prédios, né? O condomínio de casa é um pouco mais tranquilo, mas condomínio de prédio é sofrível, né? A gente sente essa dor. Mas vejo que, como a Ana falou no começo aí do congresso, né? A gente só está começando, né? Eu sou, digamos assim, um novato aprendiz, né? Começamos esse ano, no início do ano. Comecei também por uma dificuldade que eu senti. Comprei um carro elétrico e fui fazer minha primeira viagem, senti uma dor danada. Em cima disso, me deu vontade de montar o eletroposto, né?
Hoje já conto, na nossa frota, já estamos com 5 veículos elétricos. Então, a gente acredita fielmente que esse mercado vão dar bons frutos para todos os lados, para todos os clientes, fornecedores, etc. Acredito que todos nós que estamos aqui acreditamos nesse futuro, assim, né? É um futuro bem promissor. E eu achei muito interessante porque quando eu penso no mercado americano, até no mercado europeu, eu não vejo eles tendo realmente essa preocupação da segurança do usuário, que eu vejo muito, assim, se eu for olhar para a Tesla, por exemplo, até usar como referência, ali é vários carregadores em fileiras e zero segurança, inclusive até disputados os carregadores, né? Espero que a gente chegue nesse cenário aqui no Brasil também. Mas ninguém se preocupa realmente com a segurança e é uma questão bem inovadora para olhar para o cenário do Brasil, porque a gente sabe as dificuldades do nosso país e bem legal que a pessoa que tem um veículo elétrico tem esse conforto. Eu queria conversar até antes de passar para o próximo tópico, com o pessoal do chat, que tem vários pontos interessantes. A gente vai responder, eu vou trazer aqui para o Gleidson e para o Poli, para todo mundo estar conseguindo agregar. Mas a galera está no chat, está gostando também bastante desse painel do assunto, vários comentários super interessantes. Mas eu vou passar agora para a questão da estratégia de expansão. E aqui a gente vê dois modelos de negócio bem diferentes, assim, e vai ser bem rico ter essa perspectiva. Então, eu queria saber aí quem quiser responder primeiro, quais são os fatores que vocês consideram críticos para vocês planejarem a expansão de uma rede de recarga, especialmente em regiões pouco atendidas? Posso responder, Lars? Por favor. Fique à vontade. Então, um dos fatores mais críticos que a gente tem sentido é a questão da energia. Eu acho que até no congresso que a gente teve em São Paulo, né, na Portugás, foi bastante debatido isso. A gente sente muita dificuldade porque, principalmente no caso do carregador rápido, né? A gente chega com um carregador, por exemplo, acima de 60 kW, você não consegue ter estrutura elétrica adequada para fazer ligação deles. Então, hoje a gente está ficando muito limitado a carregador abaixo de 60, né? A gente começou a trabalhar a região de Ribeirão Preto, que é uma região riquíssima, fantástica a região, e nós notamos que existem carregadores lá de 50 trabalhando com 25, com 30, justamente por falta da estrutura energética, por exemplo, no posto de gasolina ou até em outros pontos, né, que poderiam ter carregadores rápidos, né? A gente tem algumas ideias de melhoria, né, mas, digamos que você fica muito refém da concessionária. E hoje a gente trabalha já em energia solar desde 2015, então a gente já sofre um pouquinho com isso na hora de implantar as nossas, como o Gustavo falou, né, as nossas usinas, né? Você já tem problemas de colocação nas usinas. E os carregadores não são diferentes, né? A gente vai precisa de novo da rede. Acredito que a bateria venha contribuir, não a resolver o problema, mesmo por questão de custo. E também tem que ter uma logística um pouco diferente, né? Acredito que um carregador lento pode ser factível, né? Pode, a curto prazo, acredito que pode ser mais fácil a utilização da bateria. No carregador rápido, eu vejo assim um pouco mais difícil, apesar de que algumas pessoas já colocaram a ideia de que no futuro vamos ter as próprias baterias dos carros elétricos que forem desmontados aí, né, nos ferros velhos aí, à nossa disposição para servir de energia para os carregadores rápidos, né? Acredito muito nessa ideia também. Mas a dificuldade, voltando ao foco da pergunta, a dificuldade que eu mais vejo é a parte elétrica das concessionárias. Não, compartilhamos aqui muito do que o Gleidson falou, tá? Até para esclarecer, a gente tem duas linhas, né? Tem a linha de recarga de comodidade, conveniência, e tem a linha de recarga rápida,
e a gente começou a sentir o mercado focado em locais urbanos com os carregadores de 40, e já fechamos aí a aquisição de mais 10 carregadores até 120 kW, focando inclusive em custo, né? Mas a gente tem uma linha muito forte de quantidade de pontos em recarga C, que a gente entende a complementariedade dele, e tem uma dificuldade também do carregador AC, que ele demora a fazer receita, né? Principalmente o ciclo de venda é o mesmo de um carregador AC ou DC, e a receita dele é relativamente pequena em relação ao DC. Então, um esforço comercial, de engenharia, que você coloca um carregador DC, é praticamente o mesmo que você coloca 1 ou 2 ACs. Então, a gente tem focado bastante em recarga rápida e ultra rápida, principalmente vendo a demanda urbana, tá? A gente ainda não foi... a gente não testou o mercado de recarga rodoviária, tá? Uma questão de posicionamento mesmo, a gente quer se fortalecer na região urbana, porque a gente entende que tem muita demanda, né? Até para vocês terem um exemplo, a gente tinha num supermercado barra shopping, eu falo que é supermercado, mas é shopping, passa 4 mil veículos por dia, tem Calunga, Casa e Vídeo, McDonald's ali dentro, tá? O supermercado tem 100 pontos de venda, de checkout, de caixa, e a gente tinha 2 carregadores lentos, e 80 pessoas usavam ele ao mês. A gente botou um de 40, foi para 230 pessoas carregando, a receita multiplicou por 30, enfim, foi algo extraordinário, isso acabou chamando muita atenção nossa, e por isso a gente acabou destacando grande parte do recurso para recarga rápida e ultra rápida, né? Apesar a gente ainda não ter encontrado essa dificuldade de infraestrutura, a gente está na região metropolitana do Rio, mas a gente entende que esse é um dos principais gargalos. E aí, respondendo a pergunta do Laércio, né, assim, a gente começou na cidade do Rio. Como? Com esse cliente supermercadista. Espalhamos na região que a gente entendia que era a melhor região de maior poder aquisitivo. Conforme esse carregador vai apresentando resultado, a gente vai orientando o time comercial para aquela região. Então, a gente acaba expandindo, colocando um carregador lento em algum local estratégico, em uma determinada região, testa. Quando a demanda chega, aí a gente acende a luz naquela região, aquela região entra do nosso radar e a gente, de fato, começa a orientar a parte comercial. Obviamente que, quando a gente está falando aqui, no nosso caso, a gente está falando de Rio e Grande Rio, né? Mas quando a gente olha para Brasil, eu acho que um dos drivers bem interessantes é a questão de emplacamento, né? Ou seja, você, por exemplo, se a gente olhar os 6 maiores municípios do Brasil em termos de emplacamento, a gente tem São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador. Essas são as principais capitais em termos de venda de veículo elétrico, plug-in ou 100% elétrico, e é um dos drivers da gente, inclusive, que a gente está considerando para a expansão para 2025 de mais até 2 capitais, né? Então, esse para a gente tem que ser um driver. Outro driver que a gente tem que olhar é como é que é a questão da urbanização dessa região, ou seja, ela é muito horizontal, ou seja, ela é densamente povoada, não é? A questão da urbanização é mais vertical, ou seja, tem mais condomínios, é mais residencial. Por quê? A gente entende que o residencial é mais fácil ele ter o carregador dele em casa, exclusivo, e ele carregar quando ele quiser. Porque colocar um carregador de 3,5 para quem tem um carro só, 3,5 kW para quem tem um carro só, é mais que suficiente, exceto numa viagem, alguma coisa que ele vai precisar ali, mas é mais suficiente, você consegue ter o carro quase carregado todos os dias, né? Então, são alguns dos fatores que a gente analisa. E dentro da região, da cidade, a gente tenta analisar a questão de fluxo de veículos, valor do metro quadrado na região, tipo de condomínios, como é que é, 2, 3, 4 quartos. É um pouco de magia negra, né, vamos dizer assim. É um mix para a gente que não há uma matriz 100% fechada de tomada de decisão, mas há uma matriz de pontos a serem analisados para a gente falar, opa, vamos lá. E a gente sempre vai como? Testando. Testa, deu certo. Aí a gente vem com força para de fato, tentar aumentar o número de carregadores no determinado local.
vou até entrar, que eu quero explorar um pouquinho mais esse aspecto, Paulinho, porque como você consegue fazer o equilíbrio de custo e eficiência na hora que você está pensando nessa expansão? Como que vocês acabam organizando isso dentro? Vocês têm algum cálculo? Ou como que vocês pensam? Realmente atesta e vamos ver. Olha só, se alguma rede no Brasil falar que está ganhando dinheiro, é mentira, tá? Se você considerar todos os custos, 100% dos custos, tirar os eventuais ganhos que você tem com outras linhas de negócio, é mentira, tá? Mas é o que a gente entende que vai ganhar daqui a alguns meses, 1, 2 anos, vai ter dinheiro na mesa. E quem se posiciona agora está na frente, né? Então, nosso modelo de negócio hoje é de posicionamento, tá? A gente quer se posicionar e a gente viu que os carregadores DC dão dinheiro, tá? Então, a gente testa os carregadores AC, coloca os carregadores DC, depois, quando a gente testa o mercado, e aí sim que a gente começa a ganhar dinheiro, tá? Então, por isso, até uma linha que a gente deu uma mudada, a gente estava focado muito em AC, tá? E a gente deu, enfim, você tem essa projeção de receita para o ano que vem, 2/3 é DC e 1/3 é AC, apesar da gente ter 10 vezes mais AC do que DC na rede, tá? Então, é meio que... E a gente tenta agregar a viabilidade, neste momento, com outras fontes de negócio, né? Então, a gente tenta levar a questão do mercado livre, levar a questão da geração de vida, que a gente traz dinheiro para casa e eu aumento a minha margem, né? Então, pensando como um recado, eu reduzo o custo de energia do local, então eu aumento a minha margem, tá? E pensando no negócio, como no grupo como um todo, eu estou gerando receita de cross-selling aqui para o grupo. Então, quando eu olho como um grupo um todo, hoje faz sentido, mas o negócio de recarga, a gente entende que é um negócio que vai bombar daqui a alguns meses, 1, 2 anos, e quem está agora, quem está na frente, vai ganhar mercado, tá? Isso é realmente muito, muito bom, até as pessoas que estão participando entenderem que tem que fazer sentido com o negócio dela, né? Igual tá pensando na questão de posicionamento, estratégia para todo um negócio como um todo, né? Não é só, tipo, vou viver de rede de recarga agora. Tipo, tem que. Vou colocar meus pontos ali e ficar milionário da noite pro dia, né? Não é bem assim. Mas Nunca, nada é assim, né? Mas a gente isso é um observa, ponto. desculpa eu te interromper, Léo, a gente observa, também vou dar um dado interessante. Aqui a gente começou com um piloto nosso, nossos primeiros eletropostos, que a Voltbras está com a gente desde o início, por em agosto de 2022, tá? E naquele momento foram pilotos, né? Foi um projeto piloto que a gente botou 8 carregadores, tá? E de fato não tinha recarga. Locais de alto fluxo não tinha recarga. Ano passado, 23, o negócio melhorou. E a boa notícia que a gente tem que dar é que, quando a gente compara 24 sobre 23, aumentou mais de 100%. O mesmo carregador, mesma base, aumentou mais de 100% se a gente pega 24 sobre 23, né? Ou seja, é um negócio que é embrionário, é um negócio onde tem a oportunidade de você ter ponto, de você ser competitivo, e a hora é agora, tá? Ou seja, se você se posicionar, você vai conseguir pegar esse crescimento de mercado, assim como é em todo o mercado. Quem chegar depois vai ter que pagar alguma coisa para entrar nesse mercado, ou seja, vai ter uma concorrência maior, vai competir com grandes redes. Então, por isso é importante se posicionar e ser o mais eficiente possível em termos de custo. Tá? Cara, muito show. Espera aí a pessoal que tá assistindo, ó, com 90 pessoas já, a pessoa prestar atenção nisso, que o congresso nasceu também por esse motivo, né? Para realmente a galera aproveitar e entrar agora. E eu queria também trazer essa pergunta para ti, Gleidson. Principalmente tu tem já essa questão dos carregadores rápidos. Então, como que tu tá equilibrando esse custo e essa eficiência na hora da expansão da tua rede? Então, a questão da gente melhorar o custo, eu vejo que a energia solar é algo que ajuda muito, 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 muito. Aumenta muito o investimento, naturalmente, né? Às vezes dobra, triplica, quadruplica, né? Com a
colocação da energia solar. No entanto, o payback ainda é fantástico, na minha visão, sabe? A lógica dos carregadores DC, como tem um valor agregado maior na recarga, ele consegue dar um faturamento bem melhor do que o AC, né? Fazendo com que, digamos assim, você tenha mais entrada de dinheiro e que justifique um investimento maior. Eu diria assim, que é bem diferente do AC, olhando do ponto de vista de investimento e de retorno, né? A gente não focou muito no AC, não que não seja bom negócio, não que não seja necessário, né? Nós estamos até em todos os nossos eletropostos, a gente tem carregador DC e AC conjuntamente. Que existem veículos que necessitam do carregador AC, por exemplo, o próprio jack sem o adaptador, ele só vai no AC, né? Tem alguns veículos híbridos plug-in que só aceitam o AC, então a gente precisa do carregador AC. Mas, digamos assim, se o carro fica ali dentro do seu espaço 2 horas num AC ou num DC, em 2 horas você carrega um carro aí com uma bateria de 80 kW, né? Ou até mais. Agora, no AC você vai carregar um carregador de 7 aí, que ele vai carregar 6, vai carregar 12 kW. Ou seja, por mais cara que seja o seu quilowatt, a sua receita é muito pequena, né? Quando você coloca isso, vamos falar assim, um metro quadrado, se você for colocar, digamos assim, abrir um eletroposto só com essa finalidade, é complicado, porque aí o custo do metro quadrado do local já inviabilizou o negócio, né? Então, eu entendo que a gente precisa ter essas a nível de negócio, tá? A nível de negócio. Eu acho que a gente precisa focar também no DC, para dar viabilidade econômica, para ganhar dinheiro, para não acontecer aquela história de ficar igual no começo, aquele tanto de carregador abandonado e dando energia. Quer dizer, ninguém abastece e fica todo mundo brincando de carregar carro. Ninguém utiliza, ninguém dá manutenção, ninguém dá assessoria, não vira nada. Então, eu entendo assim, você tem que transformar isso em negócio realmente profissional, para que você ganhe dinheiro e para que você dê uma assistência que o dono do veículo merece, né? A gente verifica que quando o cara compra, por exemplo, um carro mais caro, carro aí na faixa de R$500 mil, eu tenho tido clientes, alguns clientes que têm veículos nessa faixa, são clientes exigentes, eles não querem chegar aqui no eletroposto e ficar aqui o dia inteiro, né? Ele quer chegar aqui de forma rápida, ser bem recebido, ser bem atendido, carregar rápido e ir embora. Ele até não se importa de pagar um pouco mais caro. Todo mundo vê preço, mas, digamos assim, o foco, neste caso, não é o preço, né? É o atendimento, é a localização, é a rapidez, é a segurança. Ontem eu tive uma reunião, eu achei bastante interessante, né? São 2 sócios, um deles tem uma Mercedes de R$1 milhão e ele, digamos assim, tem extremo cuidado onde abastecer. Olha para você ver, ele escolhe o lugar a dedo para não abastecer em qualquer carregador. Então você veja a diferença de cliente, né? Eu acho que se a gente começa a focar em clientes mais exigentes, a viabilidade aumenta. Porque esse cliente exigente, ele paga pela exigência. Diferentemente daquele outro cliente que ele está nas condições de abastecimento em casa, né? Tem muito cliente, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem da mobilidade elétrica, né? Você não fica à mercê de um posto de gasolina como um carro a combustão. O carro a combustão você tem que abastecer no posto de gasolina. O carro elétrico não, você pode abastecer no eletroposto, pode abastecer na sua casa, na sua chácara, em qualquer lugar, né? Então, voltando ao foco da pergunta, energia solar e carregador DC não tão rápido, né? Nem tanto acima, nem tanto abaixo. Digamos assim, você colocar carregador muito caro lá, carregador de 300, é bom, é ótimo, mas e o retorno dele, né?
Agora, se você começa a trabalhar na casa aí de carregadores de 90, com 2 bicos dá 45, você pega, por exemplo, todos os mini Dolphin, você vai pegar no máximo, né? Que ele carrega no máximo a 40. Então, se você pega o carregador de 150 e divide por 2 aí, vai dar 75. Você quase pega a Yuan no topo, você pega os Dolphin tudo no topo, né? 60K, você pega o Bolt no topo, que é 50, 55K. Então, eu diria que a gente tem que estar escolhendo, para criar viabilidade, escolher carregadores entre 60 e 150, né? Alguns locais 40 ou até 30, né? Mas trabalhar energia solar e carregador nesse tamanho, vamos falar assim. Essa é a ideia, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é a ideia de viabilidade. Respondeu. Eu gostei de 2 pontos que eu quero destacar, porque mesmo o carro a combustão, quando você tem um carro com valor agregado maior, assim, você também, imagina, as pessoas não tem um carro desse ainda, né? Vou trazer. Mas que eu vejo comentar que a pessoa não pode, cara, tem que procurar um posto que tenha pódio, ou tem que procurar um posto que tenha uma gasolina específica, porque as pessoas vão tomar esse mesmo comportamento numa rede de recarga, eles vão abastecer em qualquer lugar. Então é bom ver e reforçar essa visão, que acho que as pessoas às vezes não fazem essa comparação com realmente o mercado que já existe, e ele só vai estar migrando para um outro tipo de energia, no caso. E eu queria emendar com uma pergunta da audiência, porque tu trouxe a questão de manutenção dos carregadores, né? Essa preocupação em manter um carregador, não deixar os carregadores as traças ali, né? Ficar preocupado com a prevenção, a manutenção dele. E aí, deixa eu pegar aqui o comentário, o José Santana, ele perguntou como vocês estão lidando com a questão de manutenção preventiva e corretiva. Os carregadores têm apresentado algum problema? Acho legal trazer essa questão para o nosso painel. Sim. Só um detalhe, Gustavo, só emendando aqui. A gente tem tido muito cuidado na escolha do carregador, né? Entra a lógica dos fornecedores. Porque, digamos assim, a prevenção ela está ligada à qualidade do carregador, né? Se você coloca qualquer carregador, ele vai te dar, assim como qualquer veículo ou peça, né? A peça de excelente qualidade, ela te dá manutenção, mas dá menor. A de baixa qualidade, ela vai te dar mais manutenção, né? A gente começa por aí. A outra questão, a gente tem equipe técnica, por a gente também ter energia solar, já, digamos assim, preparada para isso. Até hoje, nós tivemos um único problema, graças a Deus. Nós tivemos uma queda que teve um curto num transformador aqui na nossa região, e quando deu o curto, ele jogou 440 na rede, e o nosso carregador, que é 380, queimou a contactora. A gente conseguiu resolver esse problema em 4 horas, entre detectar, pegar a peça, substituir e voltar o carregador em operação. Eu fiquei extremamente feliz com a minha equipe, né, no fato de detectar e voltar. Como a gente tem todos os clientes cadastrados, a gente tem um grupo, não de bate-papo, mas de informação, né, de todos os clientes cadastrados em nossa rede, e a gente informou que estava paralisado para evitar que pessoas viessem ao nosso eletroposto e não conseguissem abastecer, mas 4 horas depois a gente conseguiu informar todos que estavam em pleno funcionamento, né? Então, eu achei assim, você precisa ter uma estrutura, tanto na hora de comprar, na escolha, na forma de instalar, que tem gente que não dá muito valor, a gente tem muito caso aqui de clientes que, até de casa, de residência, que colocou lá o seu wallbox instalado de maneira inadequada, e depois tem lá seu carregador queimado, ou então mesmo até muita perda de energia, né? Que às vezes a pessoa não pensa por esse lado, mas quando ele tem, por exemplo, uma fiação, o Gustavo vai entender bem disso aí, quando você coloca uma fiação muito baixa, muito pequena, inadequada, né? O que vai acontecer? Você tem perda de energia. A energia sai da sua casa, mas não chega no seu carro. Então, você acha que está economizando um tanto, você está, às vezes,
se enganando com essa questão, né? Então, a gente tem preocupado muito com a equipe e com a qualidade dos carregadores, né? E, naturalmente, que a gente tem pessoas que estão acompanhando essas recargas. A gente faz acompanhamento, principalmente porque a gente tem ela 24 horas funcionando. Então, se a gente não se preocupar, vai acontecer igual recargas, grupos enormes aí, que tem carregadores que eu, como usuário, já passei, e tem carregador rápido parado há 3 meses, né? Eu acho, assim, né, o cara deve estar sobrando muito dinheiro para deixar um carregador de 60K parado todo esse tempo, né? Mas cada um é cada um. Às vezes o foco dele não é nisso, acaba colocando carregador por colocar e não atende bem o cliente que precisa dessa energia, principalmente em viagem, né? A gente, assim, é um ponto que eu acho que é o principal ponto para a gente não ter expandido para ter em vários locais do Brasil, tá? Por quê? A gente tem um foco muito grande na experiência do usuário. O pessoal da Voltbras sabe a quantidade de ticket que a gente abre, a quantidade de mensagem que a gente troca no chat, no grupo, sempre buscando que o usuário tenha a melhor percepção. Por quê? A gente entende que serviço não tem meio termo. Ou é bom ou é ruim. Se ele não for bom, não é mais ou menos. É ruim. Então, a gente quer sempre que o cliente tenha a percepção que o nosso é o melhor serviço. Então, dito isto, a gente entende que ter uma boa manutenção preventiva e corretiva é fundamental para a experiência do cliente. E, pelo fato da gente não ter equipe em todo o Brasil, no momento, em função de custo, de expansão e o que quer que seja, a gente optou por estar dentro de um raio de até 120 quilômetros para agilizar os atendimentos aos usuários. E aí, respondendo uma pergunta, se dá manutenção, eu não tive a mesma sorte do Gleidson. A gente tem muita manutenção aqui nos equipamentos, tá? Principalmente AC, por incrível que pareça. Até para entender um pouco, né? O usuário que tá na rua, ele tenta usar o seu carregador. Se ele não consegue, ele fica chateado, mas vai procurar outro. Se você está no condomínio dele e ele quer usar e não consegue, ele faz o que for necessário para te tirar e botar um outro fornecedor no local. Por quê? É o maior conforto que ele tem. Então, a gente preza muito pela disponibilidade e pela experiência do usuário, né? A gente acompanha milhares de indicadores, o pessoal da Voltbras já viu. A gente acompanha a histórico de disponibilidade de equipamento. A gente está o tempo todo analisando o log de equipamento e discutindo com a Voltbras para tentar entender o que houve. E o nosso histórico de manutenção em equipamentos em garantia, AC, que deveria ser menor do que os DCs, superou 30%. Tá? Ou seja, a gente, usando o carregador de primeira linha, grandes marcas, tá? A gente tem um histórico de 1 a cada quase 3 já foi enviado para garantir, seja por problema no ACPP, seja por problema do Smart Meter, seja por problema na contatora, ao relé. Então, dá problema? Dá. A gente entende que comprando de um grande fornecedor, de grande marca, já dá problema, eu tenho um pouco de receio de comprar de outras marcas, tá? Mas a gente acabou apostando, tá? E começamos a trazer outras marcas para testar e, por incrível que pareça, o índice de problema foi menor. Então, assim, pagar caro não é a solução, pagar um preço maior não quer dizer que você terá menos problema, tá? E, por incrível que pareça, hoje, a gente tem uma marca que já está com 20% da nossa rede e nunca foi para garantia, tá? Então, assim, dá manutenção? Dá. A gente tem uma rotina de, pelo menos, a cada 6 meses, ir em cada local. Estamos falando de carregador AC, né? Se ele não deu problema nenhum, a gente tem uma rotina aqui de, a cada 6 meses, ir ao local, fazer uma inspeção, reaperto, limpeza, e para garantir que esse equipamento não vai dar problema. Atualizar firmware quando não dá para fazer online, atualizar a firmware, dar uma analisada, enfim. Então, a gente preza muito pela qualidade
de atendimento ao usuário, pela percepção que o usuário tem, né? Que a qualidade não é o que a gente acha que dá, né? É o que o usuário percebe. Então, é importante fazer a manutenção preventiva, corretiva. Os carregadores DC, por incrível que pareça, estão dando menos problema do que a gente imaginava, tá? Mas é importante você estar sempre no local, estar sempre verificando, conversando com as pessoas, para tentar entender o que você pode melhorar. Nossa, muito show, e eu quero emendar, aproveitar isso, porque deve ser necessário ter uma equipe e tal. Aqui eu estou vendo que todos os negócios, tanto do Gustavo quanto do Gleidson, tem já uma estrutura para fazer, tá fazendo as manutenções, acompanhamentos e tudo que é necessário para também dar infraestrutura. Só que hoje, quais são as maiores oportunidades de colaboração entre empresas, governos, até usuários, que vocês veem que pode acelerar o desenvolvimento de uma infraestrutura de rede de recarga? Vamos lá. Eu acho que a parte do software, né? Eu iniciei com outro software, não da Voltbras, né? E hoje estou com a Voltbras, estou satisfeito. Naturalmente que em tudo precisa de correção, adaptação, melhoria, né? Mas eu entendo assim que o software é de extrema importância, porque ele precisa ser amigável com o cliente. O cliente precisa entender que é simples, né? A gente precisa de tirar essa ideia de que abastecer carro elétrico é complicado. Então, eu acho que a gente precisa, para melhorar, precisa do software, precisa de carregadores que sejam rápidos que eu falo não é só na velocidade de carregar, mas que tenha a parte de hardware, que esteja um processamento rápido para interligar com o carro. A gente sabe que tem um tempo ali de conexão do carro com o carregador, né? E existem carregadores, como o Gustavo falou ali, nem sempre o mais caro é o melhor. A gente já teve essa visão aqui também, né? Temos mais de uma marca, inclusive estamos testando outra que há 3 meses antes de colocar ele, temos só nos bastidores aqui, só na nossa frota, antes da gente colocar para o cliente final, a gente faz questão de fazer esse teste interno, né, só com a gente. Quando a gente vai disponibilizar para o cliente, a gente tem alguns clientes que vêm sempre no nosso eletroposto, que são aqueles de mais confiança, que nos dão um feedback bacana. Então, a gente trabalha com eles primeiro, para depois a gente soltar ele para todo mundo. Então, eu vejo assim que o software é de extrema importância, a qualidade do carregador, não a marca do carregador, mas a qualidade dele em si é de extrema importância, né? Eu vejo assim, o carregador de rua, que eu falo assim, às vezes eu expresso que ele fica abandonado, é porque, infelizmente, tem empresas que colocam e não passam lá, não acompanham, e ele realmente fica abandonado. E tem clientes que tem dificuldade, tem cliente que tem muita dificuldade, né? Independente da faixa etária, tem gente que tem muita dificuldade com aplicativos. Então, às vezes, não dá certo, ele fica com raiva, joga o carregador no chão, o bico, às vezes, sei lá, danifica, muitas vezes de raiva, e aquele carregador depois fica ali parado, né? Então, essa assistência, eu acho que ela é necessária para que a gente não tenha problema. Você precisa dar uma assistência melhor para o cliente, né? Com relação à criação da facilidade, a gente começou a trabalhar agora esse mês na divulgação dos nossos cartões e tags RFID. É fantástico, né? A gente já utilizava na nossa frota interna, agora a gente começou a passar para os clientes. Como diria o outro, que delícia que é abastecer com cartão, né? Eu mostrei isso para uma cliente aqui que tinha acabado de comprar o carro, para sentir o cliente antigo e o cliente novo, né? O cliente novo, como tudo é novo, ela já vem da concessionária, ela já vem dos negativistas, como uma coisa assim, você vai ver o sofrimento que você vai ter. Quando eu mostrei para ela, falei, pega essa tag aqui, encosta ali
e siga a instrução. Ela foi lá, encostou, aí, coloque o bico no carregador, no carro. Ela catou o bico, foi lá, colocou. Só isso. Foi só isso. Não tem que fazer mais nada. Eu falei, não tem que fazer mais nada. Ela, meu Deus do céu, por que as pessoas transformam as coisas as coisas simples em coisas difíceis? Porque nem sempre as pessoas conhecem aquilo que elas falam. Elas falam muito, mas muitas vezes elas não buscam a real informação do que existe no mercado, né? Hoje nós temos, graças a Deus, uma evolução tecnológica muito grande, né? Ela está, digamos assim, a cada mês, a cada semana, a gente tem coisa nova. E eu acho que a gente precisa de entrar nessa evolução tecnológica e levar isso ao cliente com muito cuidado, né? Porque se a gente não testar, se a gente não fizer aquele trabalho de bastidores, aí realmente, se deixar para o cliente testar, você vai ter uma devolutiva ruim. O cara vai achar ruim. O Gleidson, você tocou num ponto que é o nosso foco para o primeiro semestre do ano que vem, né? Que é começar, a gente já fez pilotos aqui de uso de RFID, e a gente quer começar com alguns pockets para a gente, de fato, expandir isso para a rede, né? Porque a gente olha muito benchmark lá de fora, o que as empresas fazem. Eu costumo dizer que a Europa e os Estados Unidos normalmente estão 2 anos, a depender do que seja, tipo tecnologia, 3 anos à nossa frente, né? E, assim, para inovar, você não precisa inventar coisa fora da roda, né? Eu acho que para você inovar é ver o que está fazendo, o que está dando certo e tentar trazer isso para a sua realidade. Então, a ChargePoint tem um lema que quanto tempo dura a recarga? Tem que durar 2 segundos. E como é que é a única forma de você fazer isso? É o RFID. Se os seus usuários têm o tag, têm o RFID, é isso. Não precisa, obviamente, a gente está falando de usando o sistema da Voltbras, né? Mas, em vez de ele pegar o aplicativo, escanear o QR Code, rolar para baixo, clicar em desbloquear, demora 10, 15 segundos, né? E plugar, ele tem o RFID, ele encosta, pluga, demora 2 segundos. Então, é aquela brincadeira. Quanto é que você gasta para gastar seu carro? Aquela brincadeira de combustão e elétrico. Quanto você gasta para carregar seu carro? O cara da combustão, em vez de falar 200 reais, fala 5 minutos, né? E aí agora está no elétrico e fala, 2 segundos, eu encosto aqui e vou embora, vou fazer minhas coisas, vou na loja de conveniência, né? Então, a gente entende que isso é uma inovação que o mercado ainda não aplicou no Brasil, né? Dadas as dificuldades, ou seja, tem a questão de logística, de gestão desses tags, enfim, que não é nada muito difícil de fazer, mas é uma caixinha a mais que você tem que cuidar dentro da empresa, né? E a gente está disposto a cuidar dessa caixinha a mais em 2025 aqui, focado na experiência do usuário, né? E outra coisa, o carregador, principalmente nos ACs, né? Se ele está offline, está no whitelist, plugou ali, acabou, não tem downtime, ele vai liberar a recarga e depois, quando ele ficar online, ele me manda o dado daquela recarga. Então, para mim, isso é a próxima barreira que a gente está aqui tentando e vamos conseguir superar, né? Quando a gente olha um pouco de interação, né? Eu gosto de convidar todo mundo para participar da associação. Tá? Eu não faço parte de diretoria de nada da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, mas acho que todo mundo que quer entrar nesse setor tem a obrigação de participar, quer queira ou quer não, porque ali é uma oportunidade de você discutir em alto nível com todos os players no setor de diversas olhares, né? Seja fornecedor de equipamento, seja fabricante de veículo, montadora de veículo, seja rede. É uma forma de você entender um pouco como cada um da cadeia pensa e mais. Trabalhar na política perante ao executivo e legislativo, né? Porque eu acho que o nosso segmento ainda tem muito para melhorar, apesar de ter todas as possibilidades de atuar e ser legalmente um negócio, mas a gente entende que há alguma questão tributária ainda para ser melhorada, para aumentar a eficiência, há uma questão também de tratar os locais públicos, né? Ou seja, estacionamento público, estacionamento da prefeitura, como é que faz, como é que não faz. Está todo mundo fazendo muito isso em forma de sandbox, né? Ou seja, pega uma área, separa e testa para saber o que está funcionando. Então, a gente entende que isso é uma barreira que também tem que ser trabalhada. Então, a colaboração com o setor público é fundamental, com o governo, e eu acho que fazê-lo através da associação é fundamental, né? Porque a sua voz, óbvio, né? Tem que convergir as opiniões, mas depois que sai uma opinião de consenso ali, ou pela maioria,
tem muito peso, né? E aí, quando a gente começa a falar de frota, principalmente de veículos de transporte, né? Ou seja, ônibus, é um mundo de oportunidade para recarga, né? É um mundo de barreiras a serem superadas para recarga, vide as dificuldades que a Prefeitura de São Paulo está enfrentando, né? Que é a falta de infraestrutura elétrica. No papel é tudo muito lindo, né? Vamos colocar ônibus elétrico, vamos colocar carregador, mas esquecemos de combinar com o back russo. Consegue me entregar essa energia? A Enel falou, não, ou preciso de 2, 3 anos para fazer a infraestrutura. Então, assim, participar da associação eu acho que é fundamental para quem quer participar desse negócio. E acho que é fundamental até para a colaboração entre empresas. Enfim, novamente, não faço parte da diretoria, não faço parte de nenhum comitê, mas acho que é um convite importante a todo mundo para, enfim, para participar do desenvolvimento desse setor, que é um negócio muito embrionário, que não tem a menor dúvida que vai ser algo muito relevante no Brasil. Perfeito, perfeito. Acredito, assim, todos nós estamos vendo essas dificuldades no dia a dia, né? Então a gente sabe que é necessário para expandir as redes. Mas voltando a esse ponto de expansão, o que vocês acreditam em relação, melhor, né? Vocês acreditam que a interoperabilidade entre redes será essencial no futuro? Olha, basta olhar ali os comentários, né? Alguém comentando aqui que ter um monte de aplicativo atrapalha a experiência do cliente. Eu que só rodo no Rio, tenho uns 15 aplicativos, 10 aplicativos, sem sombra de dúvidas, tá? Isso dificulta muito a experiência do usuário, né? E não é incomum, diria que 1, 2 vezes por mês, a gente recebe a ligação de cliente nosso reclamando de carregador que não é da nossa rede, tá? Porque acha que é o aplicativo, porque eu atendo ele na residência dele, então ele acha que está na rua, tem que ser o aplicativo. Então, assim, a interoperabilidade é importante. Eu acho que as montadoras estão vindo com tudo para ser o MSP, né? Ou seja, ela tem, de certa forma, vendeu o equipamento, vendeu o veículo para o cliente, então elas estão querendo também ter informação, e é uma grande forma de você trazer demanda para a sua rede, principalmente agora, onde a demanda tem crescido mês após mês, a gente já compara aqui, os mesmos carregadores, mês após mês, subindo pelo menos 10%, tá? De um mês para o outro, a gente entende que trazer demanda é muito importante. E com isso, a interoperabilidade é fundamental e mais, eu acredito muito, interoperabilidade entre redes regionais, né? Então, por exemplo, a gente está forte aqui no Rio, tem alguém forte no Espírito Santo, tem alguém forte em Minas, tem alguém forte em São Paulo. A interoperabilidade é importante, principalmente para o usuário que faz esse translado interestadual, né? Então, a gente acredita que sim, depois de bastante tempo, o pessoal da Multigás também sabe disso, a gente acabou mudando um pouco do nosso pensamento, principalmente pensando em recarga semipública, né? Principalmente pensando em recarga DC, e a gente está conversando aí com algumas empresas, enfim, e a Multigás tem feito essa ponte para trazer aí oportunidade para fazer esse chamado roaming no mercado, né? Eu também tenho a mesma opinião, eu acho que é de extrema importância. Até conversando com a Ana, há algum tempo atrás, a gente comentou, eu acho que, olhando pelo lado do software, precisaria de ter um data warehouse, onde as empresas que constroem software, né, pudessem linkar essas informações para que mesmo que houvesse aplicativos diferentes, o banco de dados fosse único. Não precisaria ser único no sentido assim de estar dando informação para o outro, mas utilizando, facilitando a vida do usuário. À medida que você facilita a vida do usuário, o usuário facilita a sua vida. Hoje, como o Gustavo falou, às vezes a gente tem reclamação de pessoas que acham que é tudo igual, né? Ele abasteceu no vizinho ali, é a mesma coisa, você tem que dar conta do problema do vizinho, que o vizinho não deu conta de fazer o dever de casa. E não é bem assim, porque hoje está tudo 100% separado. Eu acho que quando você facilita a vida dele, você vai ter mais pessoas adquirindo carros elétricos, mais pessoas satisfeitas com a mobilidade elétrica, mais pessoas querendo mais carregadores. Aumenta o nosso negócio, né? A satisfação
de ambos os lados. E quando a pessoa foca muito na satisfação própria, ela esquece da satisfação do outro, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que a montagem do Data Warehouse é uma possibilidade. Os contratos de roaming, eu acho que é outra possibilidade, né? Dessa interligação vamos só mudar o termo aqui, a interoperacionalidade, né? Colocar assim que essa integração de software, essa integração de empresas, né, de fornecedores e clientes, eu acredito que vai fazer com que os clientes se aproximem mais da gente, elogiem ao invés de criticar. Porque eu entendo que hoje nós temos uma briga fora do nosso mercado, que é a briga daqueles que ganham muito dinheiro com o petróleo, vamos falar assim, né? Então, se tem muita gente lá que está ganhando dinheiro com isso, e chega alguém na mobilidade elétrica e começa a tomar espaço, você começa a incomodar. Aí, esse incômodo faz com que aquelas pessoas comecem a nos criticar e falar inverdades, né? Falar coisas que, na verdade, não existem. À medida que a gente facilita a vida e mostra que a vida do usuário de carro elétrico é muito mais fácil do que ele imagina, nós vamos ter mais adeptos, mais pessoas que vão querer entrar nesse mercado e vão, digamos assim, buscar nós, né, do ramo, né, de eletropostos, de energia solar, de energia como um todo, né, porque a gente está falando, inclusive, que a gente tem uma dependência enorme das concessionárias, né? Eu acho que essa integração das concessionárias com a gente precisava ser maior, né? Acho que ela está muito distante. As concessionárias, por longos anos, elas ficaram distantes do consumidor, né? Eram do governo, depois que começaram a virar particular, e mesmo depois que viraram particular, ainda são empresas muito grandes que elas ficam ali naquele cantinho delas e não trabalham com a gente. Nós precisamos de trazer essas empresas para elas entenderem e interagirem com a gente, né? Não é colocar toda aquela regra que eles têm interno e esquecer da gente. Não funciona. Eles precisam da gente. E hoje nós vamos gastar muita energia deles, né? Então, ou seja, uns precisam de outros, né? Acabou com aquela hegemonia de que eu sou o 10 e eu não preciso de mais ninguém. Não, todos nós precisamos uns dos outros, né? Então, acho que essa interoperacionalidade é de extrema importância para o segmento. Muito bom entender a visão de vocês, a experiência do campo de batalha, né? A experiência de quem está lá resolvendo os problemas e criando as soluções, expandindo redes. Vou até pedir desculpa para o pessoal do YouTube, porque foi um papo tão rico, foi tantas experiências, no caso, essa visão do que está acontecendo no mercado, tanto agora quanto para o futuro, que poderia melhorar, que no final a gente até está passando um pouquinho do tempo em relação a isso. Mas para o pessoal, fizeram algumas perguntas já. A gente está anotando todas essas perguntas, a gente vai lançar mais conteúdo ali, continuem acompanhando a Voltbras, a gente já tem até assunto para o próximo congresso, igual o Poli trouxe assim, vamos ter vários, esperamos ter vários. E eu quero agradecer muito a presença do Poli e do Gleidson. Obrigado por virem, por compartilharem, por cederem o tempo de vocês para continuar ensinando esse mercado, que muitas pessoas agora devem estar sendo o primeiro contato delas, né? Estão ainda vendo se isso vai dar certo ou não, e vocês com toda essa bagagem, com toda essa experiência de falarem, não, ó, isso daqui que a gente está passando, isso daqui que a gente está vendo. Muito obrigado mesmo pela participação. Não sei se vocês querem deixar alguma palavra final para os telespectadores aqui. Só queria agradecer o espaço, enfim, e a presença de todos e convidar todo mundo que tem interesse nesse segmento para vir com a gente nessa luta. Tá? Eu também gostaria de agradecer imensamente o pessoal da Voltbras. Eu me senti assim muito satisfeito, fiquei muito satisfeito com o convite de vocês e satisfeito de ver que tem muitas pessoas interessadas no nosso segmento, né? De ver que o nosso segmento está crescendo, né? Que além de críticas tem dúvidas, tem sugestões, tem
tem muita coisa aí pela frente, né? Vamos ter muito bate-papo aí em novos congressos. Fica aí, meu muito obrigado. O pessoal aqui da Voltbras agradece também a presença de vocês. Muito obrigado, gente. Agora eu vou passar para... A gente vai agora começar o próximo painel, então vou estar me despedindo aqui do Gustavo Poli e do Gleidson, e a gente já vai agora para o nosso próximo bloco.